Hoje em nossos estúdios, um bate-papo muito legal. Eu acho que é um assunto que todas as pessoas gostam e gostam muito. Hein? Nós vamos falar um pouquinho sobre cavalo, é isso mesmo. Nós estamos acompanhados aqui nos estúdios do Fábio Milano, que é um médico veterinário e é instrutor de Senar. E também o Antônio Carlos Guilherme, que é auxiliar aí também do Senar. E esse pessoal está fazendo um trabalho muito legal aqui no município de Porto Vitória. Bom dia aos dois, né, companheiros aí que estão no estúdio do Milênio Rural de hoje. Bom dia. Pessoal, acho que nós vamos direto ao assunto, né? Quem está nos assistindo, né, com certeza vai chamar um pouquinho a atenção de ver em nossos estúdios dois cowboys aqui, né? Mas é um traje, acho que original, de uso aí, e também fica mais bonito quando você está falando em cavalo, né? Do que você andar mal vestido, né? Ou de boneco, a gente fala assim, né? Mas eu acho que o assunto que chama muita atenção, a gente acompanhou aí, se deixou um pouquinho de lado aquela questão de amansar o cavalo no pau, como nós comentamos lá, né? Isso. E hoje se usa uma doma um pouquinho mais racional. É por aí o caminho hoje? Hoje em dia, por aí o caminho, porque dentro do conhecimento que se teve com o passar dos anos e com pesquisas e conhecimentos agregados dos estudiosos e trabalhadores com o cavalo, né, percebeu-se que não há necessidade de ser agressivo com o animal, porque o animal ele não é agressivo conosco naturalmente. O que ele tem é medo e muita cócega também, porque a própria natureza dotou ele disso para que ele sobreviva dentro das adversidades do meio ambiente que historicamente era selvagem. Hoje ele não tem isso, mas dentro do instinto dele está gravado isso. Então eu preciso me defender dessas, buscar sobreviver dentro desse meio. E uma das questões sérias aí é que o cavalo sempre foi um herbívoro, então ele sempre foi, se alimentou de grama, de capim, enfim, né, de algum tipo de pastagem, e ele nunca caçou, então ele sempre foi caçado. E um dos caçadores na história foi o homem. Então, dentro do instinto do animal, está impresso lá, está gravado que o homem, o ser humano, ele é um caçador de cavalos. Então, a primeira impressão que o animal tem quando a gente se aproxima e coloca uma pressão de aproximação nele, é que ele vai ser capturado e predado. Então, lá na mente dele, ele pensa, opa, eu preciso escapar pelo medo, ou preciso me defender pelas cócegas. E aí, a gente, entendendo isso, esse comportamento do animal, a gente procura vencer esses dois obstáculos, que é o medo e a cócega. E a partir disso, a gente consegue uma aproximação muito boa, estabelece uma parceria, né, se torna um colaborador do outro, e o cavalo começa a assumir a postura de ser liderado e aceitar o ser humano como o seu líder e aquele que vai oferecer segurança para ele. Então, na verdade, tem que ser no jeito e não na força. Até o Antônio falou para a gente comentou alguma coisa lá à tarde, quando estávamos com vocês, e você falou o seguinte, né? Se você quer ter um companheiro, você trata bem. Como que é essa história? Se você quer ter um parceiro, um companheiro para o seu trabalho, a gente tem que tratar bem, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu chegar para o Fábio com educação e pedir para ele, Fábio, você pode fazer um favor para mim, pegar aquele objeto para mim? Lógico que ele vai. Agora, se eu chegar nele e dar um empurrão nele, tocar ele lá distante lá, você acha que a próxima vez ele vai querer fazer alguma coisa para mim? Nem perto eu vou ficar dele. E com o cavalo não é diferente, né? Se eu quero um parceiro no meu trabalho, eu tenho que ali ter uma relação de companheiro mesmo. Sempre, nunca tá agredindo o cavalo, e sim ser um companheiro dele ali. Eu acho que da mesma forma que vocês estão falando aqui, para o cavalo é isso, para nós também está gravado uma coisa, que amansar o cavalo é no porrete mesmo, na força. Eu já ouvi histórias do pessoal deixar o cavalo amarrado para ficar magro, para ficar fraco, para poder montar ele, né? Então nós também temos isso. A minha pergunta é o seguinte: as pessoas, talvez não denegrindo, né, mas os mais antigos ainda têm uma resistência contra a doma mais racional aí dos animais? Se encontra ainda bastante, sabe? O pessoal ainda tem naquilo, traz dos pais, dos avós, né, que ainda se precisa de força para estar dominando o cavalo. E não é. A gente tem que trabalhar o psicológico do cavalo, trabalhar a cabeça do cavalo. Que você vai estar te atendendo
sem ser agressivo e com muito mais companheirismo com a gente. Como a gente comentou, existem muitos mitos, muitos tabus a serem quebrados, né? Muitas ideias erradas que foram passadas a respeito do cavalo pela própria ideia que se tinha antigamente. Então, hoje em dia, a gente tem tecnologias melhores, conhecimentos melhores para aplicar no trato com o cavalo. Então, vamos trabalhar dessa forma. Eu costumo comparar. Fordinho 29, ele funcionou na época dele? Funcionou. Hoje a gente tem equipamento melhor para fazer o transporte, para transportar, enfim, qualquer tipo de carga. Então, vamos usar esse tipo de transporte. Então, existe uma tecnologia de equipamentos, uma tecnologia de conhecimento para tratar com o animal. Não só com o cavalo, mas com bovinos, entende? Existem técnicas para amansar bovinos em exposição. Gado de leite precisa trabalhar com técnicas adequadas também para você ter uma produção melhor, esses animais tendo uma facilidade de ordenha. Então, toda a parte de comportamento animal e bem-estar animal está sendo muito trabalhada e colocada à disposição daqueles que quiserem aprender com isso. Para ser bem usado. Exatamente. Fábio, Antônio, hoje nós só íamos dar um recadinho para quem está nos assistindo, né? Que não pode deixar de ver na terça-feira a entrevista completa aí com os nossos amigos aqui, que são o Fábio Milano, médico veterinário, e o Antônio Carlos Guilherme aí, que também está aqui visitando o programa Milênio Rural, fazendo um excelente trabalho aí no município de Porto Vitória. Então não esqueça, na terça-feira, programa Milênio Rural especial. E também vocês não podem deixar de ver, na semana que vem, toda a matéria, a cobertura aí, sobre o trabalho que eles realizaram aqui no município vizinho. Muito obrigado por hoje, né? Um abraço para vocês e bom trabalho ainda, que vocês vão continuar em Porto Vitória, né? Agradecemos. Muito obrigado. O setor do agronegócio, esta semana aí, esteve um pouquinho aquecido, principalmente com os arrozeiros ali no Rio Grande do Sul. Mas isso é um tema para Lucas Julinski. Bom dia, pessoal. Gente, estamos finalizando uma safra que tem sido ótima em todos os números, né? O clima colaborou, então a produção foi muito boa. Não sendo só isso, os preços estão ótimos, né? Então quem trabalha com milho, com soja, mesmo com feijão, com outra coisa, está sendo uma ótima safra em produção e o que conta também em dinheiro no bolso do produtor. Então, se pegar cerealistas do Brasil todo estão contentes, né? Mas como toda regra tem exceção, a exceção dessa vez são os rizicultores, os produtores de arroz, que nós comemos todo dia, né? Faz parte do nosso arroz e feijão. Então, essa semana aconteceu no Rio Grande do Sul, mais específico em Uruguaiana, a ponte que faz a ligação com o Brasil com a Argentina, se reuniram 5 mil produtores que bloquearam a ponte lá até numa ação, num ato de revolta, pela situação que se passa pelos produtores de arroz brasileiro. Então, hoje o preço médio que está sendo pago para o produtor gaúcho e catarinense, né? Vai lembrar que Rio Grande do Sul e Santa Catarina são responsáveis por 70% da produção de arroz do Brasil. Isso quase que 100% arroz irrigado, né? Então hoje eles estão recebendo R$ 18,80 pela saca, R$ 18,80 em média. E o custo dessa lavoura hoje, ela está de R$ 23 a R$ 27 reais. Então está com uma defasagem grande, né? O governo tem um programa de preço mínimo, o preço mínimo do governo está R$ 25,80. O problema é que não conseguem pagar para todos os produtores isso. Então isso já vem de meses, né? E eles bloquearam essa ponte com a Argentina. Por quê? Porque mesmo a situação nesse pé, assim, a situação ruim de arroz, os nossos vizinhos, e é sempre o problema, nossos vizinhos Uruguai e Argentina continuam mandando arroz para o Brasil num preço mais barato. Por que estão vendendo a 18, 19 reais? Porque o custo que chega o arroz da Argentina e do Uruguai no Brasil, ele chega a 19 reais. Então, se eles bloquearam, os produtores catarinenses e gaúchos bloquearam essa ponte como um ato de revolta e pedindo medidas, né? Pedindo aos nossos governantes que tomem medidas para melhorar a situação. Então, o que eles solicitaram? Solicitaram que o governo faça o tradicional AGF, que é a aquisição do governo federal, então que ele pague o preço mínimo para os produtores, né? E outra coisa que eles colocaram que foi interessante, que
bloqueasse, interrompesse a importação de arroz do Uruguai e da Argentina por um prazo de 6 meses, né, para até que normalizasse a situação aqui. Vale lembrar, como assim, o Rio Grande do Sul produziu 9 milhões de toneladas esse ano. Ano passado foi importado da Argentina e do Uruguai 1 milhão de toneladas. Então, 15% quase da produção gaúcha. Isso é um alto número. Pessoal, essa situação que aconteceu com os produtores de arroz, gaúcho e catarinense, né, a gente tem que apoiar eles. Na verdade, os gaúchos são, vamos dizer, são os mais patriotas, os mais tradicionais, talvez sejam os mais unidos, né, sejam uma classe mais unida e precisa brigar pelos direitos, né. Então, falando de Mercosul, vamos dizer assim. Então, esse Mercosul do mercado, né, um mercado comum aqui da América Latina, que não teria barreiras tarifárias, eu acho que isso é interessante, né? Para a gente vender nosso produto para lá, para a gente comprar o que precisa de lá para cá. Mas trazendo para a nossa área agrícola, o que se evidencia é que o agronegócio é que paga, né? Que paga o pato, ou que faz a máquina Brasil andar e que paga o pato às vezes, né? Então, você vê hoje dessa situação de Mercosul, por ser uma área livre, então para nós mandamos para lá carro, mandamos geladeira, né? Então mandamos alguma coisa industrializada e sofremos, nós da área agrícola, sofremos porque é o seguinte, Argentina e Uruguai, mesmo o Paraguai, tem terras de ótima fertilidade, né? Onde a produção que nós temos aqui, eles conseguem ir lá basicamente sem adubo, né? Outro fator que tem uma importância grande, a taxa tributária no Brasil, que é altíssima, que mesmo na linha agrícola, mas chega a seus 40%, isso não existe, ou é bem menor, né? Chega a ser 1/4, que seja no Uruguai e na Argentina. Então eles conseguem produzir um produto muito mais barato. Por exemplo, que nós falamos no caso do arroz agora, produzindo lá e trazendo para cá esse arroz, ele chega a um preço de 18 ou 19 reais, muito abaixo do que é o nosso custo de produção aqui. Então a gente sofre com arroz, sofremos com feijão que vem de lá, o pessoal trabalha com uva, com vinho, vem muita coisa de lá para cá também, né? Talvez o principal fator, o principal produto que seja afetado é o trigo, né? O arroz a gente não produz aqui na região, mas o produtor de trigo aqui da nossa região sabe que tem que ver o que vai acontecer na Argentina, no lugar da questão do trigo, para ver se ele planta, né? Então eu apoio o Mercosul, eu apoio os mercados, as áreas livres de tarifas, né, de imposto, para ter um comércio livre e a gente conseguir comprar melhor e conseguir vender melhor. Mas eu acho que os políticos brasileiros tinham que analisar a situação do seguinte, que não sei como a negociação do Mercosul, mas de colocar algumas barreiras, talvez, para esse produto, que é produzido lá mais barato, ou que venha para cá e chegue num preço para não afetar a produção que é daqui, né? Foi o que os argentinos fizeram agora com os carros brasileiros que estão indo aqui para lá, né? Que bloquearam ou dificultaram a nossa exportação. Então cabe a nossos políticos, cabe a nossos governantes escutar o que os produtores de arroz gaúcho e catarinense reclamaram agora, pediram agora, e os políticos analisarem a situação do seguinte, não só no arroz, mas para tudo, para o nosso produtor de trigo, para o nosso produtor de uva, para o nosso produtor de cebola, que já tem uma importância grande aqui na região, analisar que é uma estrada de duas vias, tem que ir e tem que vir, temos que vender bem e temos que comprar bem, tem que agradar os dois lados, né? Vai a dica aí, que os nossos governantes deem mais atenção à questão do mercado externo em relação ao agronegócio, que é tão importante na nossa balança comercial. Pessoal, a nossa novela, o que eu falei semana passada, a novela mexicana que está sendo a aprovação ou não do novo Código Florestal, tem nova data para terminar, que é dia 24, agora terça-feira. Mas isso é um assunto para a próxima semana, a gente volta a falar. Um grande abraço e até a próxima semana. Pessoal, por aqui encerramos mais um programa Milênio Rural. Um abraço a todos e até o próximo programa.